Graça e paz, amados do Senhor. Hoje mais uma live com uma palavra de reflexão, um louvor para os nossos corações, para que a gente continue atravessando esta semana cheio da bênção de Deus, cheio da graça de Deus, cheio de esperança, cheio de convicção que Deus é fiel para nos ajudar, para nos abençoar. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, aqui na nossa página oficial no Facebook, como também no nosso canal pelo YouTube, Reflexões na Realidade dos Tempos. Continue conosco aí até o final desta live. E você vai ouvir uma reflexão linda pela palavra de Deus aos nossos corações. O Salmo 139, nos versículo 1 e 2, diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. O Senhor conhece a mim e a você, conhece os teus pensamentos, conhece os desejos que passam no teu coração, na tua mente, e Ele tem o prazer, o desejo de Deus é de te abençoar, de te dar a vitória, de te ajudar a cada dia, a cada manhã. Continue confiando no Senhor através da sua palavra, Ele sempre vai te dar a certeza da vitória. Maravilha! Abrindo esta live, eu quero cantar um louvor, uma canção muito linda. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, para Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu ser e transformar meu viver para Te seguir. Mas é difícil
de entregar meu egoísmo e assim deixar que meu espírito controle o que eu sou. Mas quando vem as provações, eu quero logo, Senhor, agir. E a voz de Deus, então eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas que vou viver, pelas provas que eu venho a ter, que tenho que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei que vitória me dará, lhe darei louvor. Mas é difícil de entregar meu egoísmo e assim deixar que teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando vem as provações, eu quero logo, Senhor, agir. E a voz de Deus, então eu deixo de ouvir. Opa, maravilha! O autor, ele se enche da graça de Deus, de esperança. Ele começa a dizer que é grato a Deus por todas as coisas, por todas as provações, e que faz ele crescer cada vez mais pelas lutas, pelas circunstâncias. Depois ele continua dizendo, olha, eu sou grato a Deus pelas provas que vão mudar meu ser. Sou grato a Deus porque isso vai transformar o meu viver para te seguir a cada dia. Na segunda estrofe, ou refrão, como queira chamar, ele continua louvando e bendizendo o nome do Senhor, dizendo que é grato, é cheio de gratidão a Deus pelas lutas que ainda vão acontecer. Eu acho interessante. Muito, muito, muito bom, muito bom. O autor dessa música realmente foi muito criativo, muito inspirado. E ele diz, olha, e pelas provas que vão acontecer ainda na minha vida, mas eu vou suplantar. Ai. Ele continua, olha, eu sou grato, Senhor, pois afinal, eu sei que a vitória vai acontecer, a vitória tu vai me dar, e aí eu vou te louvar sempre na congregação, no meio das pessoas. Mas no refrão, no coro da música, ele abre o coração e aí ele diz realmente o que é que passa dentro dele mesmo. Ele diz, olha, mas é difícil. É difícil eu me entregar o meu egoísmo, o meu eu, e assim deixar as coisas acontecerem. Quando o teu espírito quer controlar o meu ser, eu não consigo permitir, eu não consigo me concentrar. Quando vem as provações, eu quero logo agir do meu jeito. E quando eu ouço a tua voz, através da tua palavra, através de alguma forma que tu queira falar comigo, através do louvor, aí eu deixo de te ouvir. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, tanta gratidão, cheio de gratidão, assim, tem muita gente no meio da igreja, por aí afora, cheio de gratidão. Você vai falar com ele, glória a Deus, aleluia, eu sou fiel, eu sou forte, eu sou abençoado.
Aí quando a coisa aperta, ele diz, olha, mas é difícil mesmo te seguir. Queridos, ser crente é bom. Servir a Deus, procurar agradar a Deus é muito bom. Mas não é fácil realmente. É difícil. Porque você tem que ter testa de ferro para aguentar situações, peito de aço para encarar o embate e perna de fogo para você correr na frente. Não correr com medo, né? Mas correr na frente junto com a força de Deus para você vencer. Realmente o autor aqui, ele apresenta aqui um personagem incógnita, né? Não tem nome o personagem aqui da história, que esse personagem é cheio de confiança, mas na verdade ele é cheio do ego. Na hora da verdade ele não consegue abrir o coração para deixar Deus trabalhar. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Né? O personagem principal aqui do poeta aqui, ele diz, olha, é difícil eu entregar o meu egoísmo e deixar que o Espírito de Deus controle o meu ser. Eu acabo fazendo coisa errada, eu acabo tomando decisões porque eu acho que é melhor. Quando vem as provações eu não aguento, eu vou para cima. E quando Deus fala comigo, olha, eu não quero nem ouvir, porque eu já tomei a decisão mesmo. Então, às vezes, a gente realmente está assim. Mas a palavra de Deus nos garante, o Senhor falando através dos seus profetas para mim e para você, que não adianta nós querermos confiar na força do nosso braço. Ou seja, a gente não pode ficar confiando nas nossas próprias emoções. Porque não adianta, a gente não vai chegar a lugar algum. A gente vai se tornar assim uma pessoa embrutecida no dia a dia. Ao invés de você se tornar uma pessoa aquebrantada pelas provações, pelas situações, ao invés de você tornar uma pessoa humilde diante das situações e deixar Deus te dar a vitória, te ajudar a chegar aos teus objetivos, que é a vitória, não é? Todos nós temos um sonho a galgar, um objetivo a alcançar. Então nós precisamos deixar Deus conduzir as coisas e não nos tornarmos embrutecidos. A nossa reflexão de hoje está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 11. E o versículo 18 que diz assim: E o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as ações dos meus inimigos. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Nós estamos diante de uma reflexão muito interessante. Uma certa feita, o profeta Jeremias, ele começa a orar ao Senhor. E Deus, pela sua infinita misericórdia, lhe traz uma revelação, ou em sonhos, ou em revelação, não sei. Mas ele toma conhecimento de Deus que estão conspirando contra a vida dele. A tal ponto que
eles estão bolando uma estratégia, uma estratagema para tirar a vida do profeta. Mas aí ele clama: Senhor, tu que é um justo juiz, me ajuda contra os meus adversários. E é dentro deste clima de perseguição, de conspiração, que eu quero trazer um pouco uma conotação de algumas situações que nós vivenciamos no dia a dia. Muitas vezes a gente pensa que as pessoas são nossos amigos, amigas, que nós estamos cercados de pessoas que querem o nosso bem, e às vezes é apenas ilusão da nossa mente. Às vezes a gente acha que está tudo correndo às mil maravilhas, mas de repente a gente percebe que há uma corrente tempestuosa contra a nossa vida. E eu estou falando aqui em várias situações da vida que nós atravessamos, vivenciamos. Às vezes é uma preocupação familiar, às vezes é uma preocupação na carreira profissional, às vezes é uma situação em que nós mesmos, vivenciando através de um vício, através de uma alguma situação que não foi tratado em nós mesmos, histórias da nossa vida que nos faz sofrer, que nos faz lembrar. A gente pensa que tudo já passou, quando a gente pensa que não, a gente está lembrando daquilo que aconteceu lá atrás, de palavras que nos feriram, de atitudes que nos causou um grande mal. Às vezes, até no seio da nossa fé cristã, nós passamos por situações em que nós nos entristecemos. Situações que nós nos sentimos constrangidos. E a gente às vezes não sabe como resolver. Quando você procura se justificar, se explicar, a coisa parece que faz piorar. Às vezes você quer mostrar que não foi bem aquilo que você viu ou que você está ouvindo falar a meu respeito. A minha intenção foi das melhores possíveis. E por mais que nós nos expliquemos, aí é que piora os conceitos em relação a você. Parece que alvoroça, não sei se é esse o termo mais correto, mais coerente, parece que alvoroça mais os nossos adversários, as pessoas que nos rejeitam de certa forma. Parece que eles ficam mais aguçados para te perseguir, para falar mal de você, para te deixar à margem daquele convívio. Assim estava Jeremias, o profeta Jeremias, o profeta de Deus. Ele nem percebeu, ele estava inocentemente no meio daquele povo, do seu povo, e ele não percebia que eles estavam tramando contra a vida dele. E Deus, pela sua infinita misericórdia, lhe trouxe esta revelação que ele tivesse cuidado, porque estavam tramando contra a vida dele. Eles estavam preparando o momento certo para tirar a vida dele. Queridos, muitas vezes nós, na nossa vida secular, ficamos embrutecidos, de certa forma, passamos a ser grosseiros com as pessoas, rudes, e eu acho melhor a palavra embrutecido. A gente fica embrutecidos, duros, no tratamento
interrelacional com as pessoas, porque a gente vem sofrendo perseguição, rejeição, situações constrangedoras na nossa vida, e a gente fica como umas pessoas marcadas por situações. Isso nos deixa abatidos, tristes, às vezes envergonhados, às vezes de cabisbaixos, a nossa estima lá embaixo, e não conseguimos nos relacionar com ninguém. Nós perdemos a prática do relacionamento mais simples e mais rotineiro que devemos ter, que é a prática das palavrinhas mágicas do dia a dia, né? Vamos dizer assim, que é o bom dia, o obrigado, com licença, me desculpe, o que você precisa, como eu posso te ajudar, bom dia, boa noite, você está bem? Então essas práticas rotineiras, relacional, que são tão simples e básicas, a gente perde pelo caminho, porque a gente está embrutecido pelas situações da vida que nos afligiu, que nos feriu. E as pessoas olham pra gente, poxa, mas aquele rapaz, aquela mulher, aquela moça, era tão meiga, era tão meigo, tão amáveis, agora tão estúpido, tão embrutecido, o que é que está acontecendo? E a gente às vezes não entende. E eu lembrei de alguns personagens na Bíblia que, por causa de algumas situações, eles ficaram embrutecidos em momentos atípicos. Eu poderia citar inúmeros personagens que passaram por esse momento tão constrangedor de se tornarem embrutecidos. Por exemplo, Moisés, depois de ter um encontro com Deus no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, em comunhão com Deus, ali ouvindo a voz de Deus, tendo revelações de Deus a olho nu. A Bíblia diz lá em Hebreus, em um dos capítulos de Hebreus, que Moisés, naquele Monte Sião, no Monte Sinai, o monte tremia com a presença de Deus, ele fumegava com a presença de Deus, e Moisés pôde ver miríades e miríades de anjos naquele espaço sideral, acercando aquela região montanhosa, aquelas cordilheiras, pela presença de Deus. E no final dos 40 dias e 40 noites que ele está em plena comunhão com Deus, ele desce, porque o povo está acampado no sopé da montanha ou lá na superfície, lá embaixo no vale, esperando o homem de Deus descer e trazer as novas, trazer boas novas da eternidade para eles. E quando Moisés está descendo, que vê o povo que se desviou, que tomou decisões precipitadas, fabricando ou construíram um bezerro de ouro para adorar, porque eles achavam que Moisés estava demorando porque tinha morrido lá nas alturas do Monte Sinai, não ia descer mais, Deus tinha recolhido ele para lá, para a glória, e ele não voltaria mais. Ele disse, olha, Moisés está demorando muito, então nós não temos mais uma referência, vamos aqui fabricar um personagem para a gente adorar e construir um bezerro de ouro, e eles estavam lá dançando ao redor daquele bezerro de ouro, e sacrificando, oferecendo sacrifícios àquela entidade que eles criaram. E quando Moisés está descendo do Monte Sinai e que vê aquele culto, aquela movimentação de idolatria, de culto a uma estátua, a um bezerro feito de ouro,
Aí Moisés perde a paz, perde o equilíbrio emocional, perde a sua comunhão que ele acabara de ter durante mais de um mês na presença, literalmente, do Eterno, de Deus. As tábuas da lei que Deus tinha mandado, entregou a Moisés, ele está trazendo as tábuas da lei à altura do seu corpo, né? Aí ele se ira por um momento e quebra as tábuas da lei, com raiva, com ira. Isso é um sentimento de embrutecimento, porque ele viu o povo tinha se desviado, não tinha perseverado, esperado que ele descesse do Monte Sinai para trazer as boas novas de Deus. Então você vê, Moisés ficou embrutecido, um homem duro, um homem estúpido de um momento para o outro. E eu não entendo a liderança, um pastor, ou seja qual for a liderança, tomou decisões brutas, estúpidas, ficou embrutecido, não consegue tomar decisões racionais. O que é que está acontecendo? Porque ele foi ferido, ele foi ele sofreu um embate por alguma situação na sua caminhada ministerial, na sua caminhada cristã, na sua vida progressiva na obra de Deus, e você, meu Deus, o que é que está acontecendo? O cara ficou embrutecido, estúpido de uma hora para outra, e você não entende. Mas isso não é normal, claro, óbvio. Então, a palavra que eu quero trazer é que quando nós, como igreja, vimos alguma situação dessa, a gente tem que lembrar dos personagens da Bíblia que passaram por esse mesmo momento de embrutecimento, de dureza de coração, de estupidez. E aí a gente, como igreja do Senhor, precisamos parar um pouco, fechar a nossa boquinha, não deixar a nossa língua ferir se precipitando no falar e orarmos pela liderança, pelo homem de Deus ou pela mulher de Deus que está à frente da obra do Senhor, ou de alguém que está assumindo o departamento da igreja, seja o coral da igreja, seja o departamento de discipulado, ou o departamento de visitação, ou o departamento feminino, ou o departamento masculino, seja que departamento na igreja você assume como liderança, você como igreja que está diante daquela liderança, e você ver alguma coisa desse tipo acontecer, um momento de embrutecimento, pare e clame ao Senhor. Ore por ele e por ela. Interceda pela vida do servo de Deus, da serva de Deus, porque você não sabe, muitas vezes nós não sabemos o que é que está acontecendo nos bastidores. Às vezes não é nem na igreja, é problemas familiar, em que a liderança está sofrendo e chega um momento que ele não aguenta, ele estoura, explode num comportamento emocional. Às vezes, a gente diz que o suicídio é pecado. É verdade. Não deixa de ser uma atitude de errar o alvo, porque a palavra de Deus nos ensina a mantermos a perseverança na palavra de Deus, mantermos paz na guerra, mantermos um equilíbrio esperando o agir de Deus. Mas às vezes a gente, como a gente já viu, muitas lideranças não têm estrutura emocional, não tiveram um discipulado, um excelente discipulado que traga a luz da palavra de Deus, como tratar situações delicadas na caminhada cristã, na caminhada ministerial. E aí essas pessoas se perdem de uma forma emocional tão grande que aquilo
eu não, como eu não sou médico, não sou psiquiatra, eu não tenho os termos corretos aqui, técnicos, e nem diagnóstico que eu possa colocar aqui, mas você entende o que eu estou falando. As pessoas nesse sofrer emocional, psicológico, eles se abatem de tal forma que eles se perdem psicologicamente, fogem o seu raciocínio e aí entram em depressão, entram em tristeza de alma, a tal ponto que eles cometem loucuras, a ponto de tirar a própria vida. É difícil de entender essas questões e eu não quero entrar no mérito em si da questão do suicídio, não. Mas eu lembrei agora desses momentos de embrutecimentos na obra do Senhor. Não é fácil. Eu já passei muitos momentos difíceis. Até de pessoas tentar ferir o meu brio como homem. Mas foi um abalo emocional, mas eu procurei ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, clamar a Deus, pedir orientação do Senhor para que eu pudesse atravessar aquele momento tão constrangedor. Porque, queridos, tem pessoas que não respeitam, não estão nem aí. Eles, para falarem, eles ferem, não querem saber, nem que eles não querem saber de nada. Eles querem ter o prazer de ferir, de tentar te envergonhar, de tentar te trazer ou te fazer um escárnio no meio das pessoas. Eu precisei me recorrer da minha família, de dividir essa carga tão difícil e tão pesada em alguns momentos que passei. E não foram só um momento, foram vários momentos na minha caminhada em que tive que dividir esta carga, este peso com a minha família, para que eu pudesse atravessar, para que eu não me tornasse um homem embrutecido, estúpido, desequilibrado na obra do Senhor. Porque quando você se deixa se levar a estes momentos e se torna esta pessoa embrutecida na obra do Senhor, você fere pessoas. E Deus não te chamou para ferir pessoas. Ele te chamou para curar pessoas. Não que você é médico, não. Mas curar pessoas através de uma palavra confortadora que é a palavra de Deus. Uma palavra que vem trazer bálsamo de paz. Quando uma pessoa estiver ferida, quando uma pessoa estiver baixa estima, sofrendo alguma situação, você possa dizer: querido, a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. E ela possa parar e pensar, analisar e começar a se recuperar daquela doença, daquele trauma, daquela ferida emocional e comece a levantar a sua cabeça e se tornar uma pessoa saudável, uma pessoa coerente, uma pessoa equilibrada. É por isso que às vezes a gente não entende, porque no meio da igreja surgem situações. Porque tem pessoas feridas na alma. Pessoas que vêm de um lar desequilibrados, de um lar desestruturado, de uma educação familiar completamente contaminada, de N situações, às vezes até de situações cultural. E que nós, como liderança, precisamos dar um freio nas nossas emoções, parar, contar até 10
e ter calma para poder falar e responder tudo na palavra de Deus, com a palavra de Deus, em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo, ele veio como consolador e não como aferidor. O Espírito Santo, ele está à nossa disposição não para apontar, para acusar. O Espírito Santo, ele não é um ser embrutecido, estúpido, mal educado. Não. Pode estar acontecendo o que for no meio, no seio da igreja, não importa a placa A, B ou C, se é pastor, se é apóstolo, se é bispo, se é evangelista, se é presbítero, se é diácono, seja que liderança espiritual Deus colocou, o Espírito Santo, ele vem com amor. Porque ele não habita no meio de contendas, de conflitos, mas ele vem para dirimir dúvidas. Ele vem para desfazer conflitos através da palavra de Deus. É por isso que esta semana, se não me falho a memória, anteontem na minha live eu falei que há poder no sangue de Jesus para ele te cobrir e te livrar de todo mal que possa te atingir. Mal de caráter emocional. Como é que este sangue de Jesus pode me cobrir e me guardar de todas essas situações que possam me ferir emocionalmente? Através da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra, é Deus falando ao meu coração, dizendo: filhinho, filho meu, dá-me o teu coração. Filhinho, é já a última hora. Aguarda, porque o que há de vir virá e não tardará. Este sangue de Jesus que eu falo, quando ele te cobre, quando você abre o coração para receber o Senhor Jesus como teu Salvador, este sangue te cobre, te livrando de toda situação externa que possa te trazer constrangimento, te possa ferir a tua alma, os teus embates, as tuas lutas. Desculpa. O sangue de Jesus está ali. Pela fé eu contemplo o sangue de Jesus nos cobrindo e nos livrando de toda seta maligna, de todo mal. Ah, pastor, mas estão falando contra mim, estão fazendo isso contra a minha vida. Sim, estão fazendo, você soube, você tomou conhecimento, assim como o profeta Jeremias tomou conhecimento, Deus lhe avisou do perigo que ele estava vivenciando e não sabia, ele estava inocente, até tirar a vida dele estavam tramando. Pois é, o sangue de Jesus te orienta através da palavra de Deus. Mas eu também falei que o sangue de Jesus, ele também pode te lavar interiormente, limpando todas as mazelas da tua alma, dos teus conceitos, da tua forma de ver a vida, tanto espiritual quanto a tua vida social. O sangue de Jesus, ele lava-te completamente dos ferimentos emocionais que você tem, de que você carrega na tua mente, de lembranças do passado, de situações que tu está vivenciando hoje, presente, e você não consegue se libertar. Senhor, eu não consigo me libertar disto ou daquilo. O sangue de Jesus, ele vem para lavar a tua alma, a tua mente, tirar de você o que não presta e colocar em você algo novo, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que vem como consolador, que vem como confortador, que vem como um fogo precioso de Deus para queimar o que não presta de dentro de você, da tua mente,
do teu olhar, do teu falar, da tua forma de ver a vida que não agrada a Deus. O Espírito Santo tem poder de queimar todo este mal, todo este vício, toda esta contaminação na minha vida, na nossa vida, e colocar um cântico novo na nossa boca. E este cântico é um cântico de louvor a Deus. É um cântico de gratidão a Deus. Não um cântico como este que eu acabei de cantar aqui, tocando meu violão, dizendo o autor aqui com essa incógnita do sujeito desta letra. O sujeito principal desta letra, ele diz que confia em Deus e está pronto aqui para crescer na caminhada social, na caminhada cristã, na sua vida pessoal, e ele acredita que Deus vai transformar o seu ser, é que ele é grato ao Senhor pelas dificuldades que estão lhe trazendo a maturidade na sua vida moral, na sua vida social, na sua vida espiritual, mas no refrão, aí ele abre o coração, não é nada disso que ele é. Ele diz que é, que tem, mas não tem, não é. Simplesmente ele é uma pessoa ferida na alma, cheio de traumas, cheio de doenças emocionais. Ele diz que é difícil de entregar o egoísmo que ele tem a Deus, para Deus quebrar, para o Espírito de Deus fazer dele uma nova criatura. Ele diz, olha, o teu espírito, para controlar o meu ser, ele não controla porque eu não deixo, eu não consigo. A provação é grande, eu quero logo agir, e quando tu fala comigo, eu não quero nem ouvir. A gente se torna embrutecido. É como o sujeito principal desta letra em que o autor está apresentando. E o autor colocou muito bem, foi uma inspiração divina. E muitas vezes nós estamos como esse sujeito desta canção poética. Estamos glorificando a Deus, louvando a Deus, todos os meses que a gente faz aquele encontro da ceia do Senhor, não é? Daquele encontro da ordenança em que o Senhor deixou para nós fazermos tudo em memória dele, para o louvor da sua glória. A gente passa o mês em questionamentos, em conflitos, aí a gente está lá na ceia com a cara mais lavada, me perdoe, me permita, louvando, Senhor, eu sou grato a Ti, porque Tu és tão bom, eu passei tanta luta, mas eu estou aqui, eu cresço na Tua graça e no Teu conhecimento. Mas na verdade você não tem um coração aberto nenhum para Deus agir, você é só corpo presente. É só fita. É só cena, como diz o português. É só uma cena que você vive na sua vida. Muitas vezes nós vivemos uma vida de cena. As pessoas olham, poxa, esse rapaz é homem de Deus, esse homem é homem de Deus. Não é só fachada. É só uma cena. É só uma figura. É só uma máscara. Porque, na verdade, eu não consigo viver os embates da vida. Eu vivo com uma mente cheia de conflitos pessoais, de perturbação. Parece que foi colocado na minha mente um tantame, um octógono, né, de MMA. E constantemente é embate, é luta. Pá! Eu sempre estou em guerra dentro de mim mesmo. As pessoas olham para mim, pensam que eu estou sorrindo de alegria. Não, eu estou aqui no maior embate, uma guerra dentro de mim mesmo. Porque eu não consigo me controlar. Aliás, ninguém consegue se controlar. É Deus que, através da sua palavra, controla os meus impulsos emocionais. Só o Espírito de Deus consegue te controlar. Mas você não deixa. Muitas vezes nós não deixamos Deus agir na nossa vida e a gente se torna pessoas duras de servir, pessoas brutas. Ah, não posso ajudar ninguém não, porque eu já ajudei um, já ajudei outro, e quando acabar, recebi em troco pesada, calcanhar.
Se a gente for viver a vida olhando para a ingratidão, você não vai fazer nada de bom nessa vida. Você vai passar pela vida sofrendo dentro de você mesmo, dentro do teu mundo, que é uma esteira de tatame. Um dia você está lutando judô, no outro dia já não é judô, não serve, é karatê, no outro é taekwondo. E assim por diante, você passa a vida em guerra. Porque todo mundo que você olha, para você é uma ameaça. É uma ameaça para o teu ministério. Ah, quem chegou aí? Essa pessoa aí, sei lá o que ele quer tomar meu ministério. Nós não podemos viver uma vida olhando para as pessoas de forma suspeita. Jesus sabia e conhecia perfeitamente quem eram as pessoas que iriam lhe trair. Todos traíram Jesus, não foi só Judas. A gravidade de Judas não foi por ele comungar contra Jesus, levando Jesus aos fariseus, aos adversários, e recebendo deles 30 moedas de prata. Não foi só isso. A gravidade de Judas, a gravidade de Judas em toda a cena da traição foi ele não reconhecer o seu erro e cair nos pés do Senhor pedindo perdão. Ele sentiu remorso, Senhor. Eu traí o Filho de Deus, eu traí o Mestre, meu Deus. Aí caiu em depressão, caiu numa loucura. Ele ficou embrutecido de uma forma louca, estúpida e descontrolada, que ele saiu para cometer um suicídio. Diferente dos demais, que na hora que o Mestre, que Jesus precisou deles, todos traíram, fugindo, saiu todo mundo. Não ficou ninguém. Perderam o controle, o equilíbrio, aquela confiança. Não, este é o Mestre, é o Filho do Deus vivo. Fugiu todo mundo. Às vezes a gente fica assim, embrutecido, fugindo de tudo e de todos. Mas Jesus conhecia todos. E todos que se chegaram a ele, de maneira nenhuma ele lançou fora. De maneira nenhuma ele apontou, olha, você, na hora que eu precisei, fugiu, me deixou sozinho, você não sabe o que eu passei. O Senhor não se tornou embrutecido. Muitas vezes, nós olhamos para toda uma congregação como liderança. Muitas vezes, nós olhamos para toda uma congregação, nós como igreja, e aí a gente se perde num desequilíbrio por qualquer situação. Às vezes, no estacionamento da igreja, chegando ou saindo do culto, a pessoa já perde o equilíbrio, já se tornam embrutecidos. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é um remédio para todas as doenças emocionais. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é um bálsamo vindo do coração de Deus aos nossos corações. Que ela pode te trazer paz, ela pode te trazer alegria, e ela quer te trazer salvação. Basta eu e você abrirmos os nossos corações. A palavra de Deus, lá no Apocalipse, no livro das Revelações, o evangelista João está dizendo, eis que estou à porta e bato.
ele é inspirado por Deus. Ele profetiza na minha vida e na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Então não se torne um homem, uma mulher embrutecida na caminhada cristã. Não se torne um homem, uma mulher, um líder, uma liderança desequilibrada por situações de caráter ministerial. Problemas vamos ter sempre. Problemas mal resolvidos vão acontecer sempre. No Jardim do Éden tinha apenas 2 pessoas. E olha o problema que causaram até hoje. E Deus não os matou. Deus não ficou embrutecido. Deus, quando veio no Jardim do Éden, na viração do dia, como sempre, visitar aquele casal que ele formou, criou para o louvor da sua glória, a Bíblia não diz que ele chegou rasgando, dando chute nas árvores, chamando qualquer outro nome para denegrir aquelas 2 criaturas. Não. Ele chegou chamando pelo nome. Adão, Adão, onde estás? E Deus sabia de tudo. Adão, onde estás? O Senhor está chamando a mim e a você. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, por onde você está? Por onde você anda? Aonde você está? Para onde você está olhando? O que é que você está sentindo? Por que você está assim escondido como Adão? Escondido entre as folhas, as folhagens do jardim? Aonde você está que eu quero ver, que eu quero falar com você? Eu quero ter uma comunhão, eu quero ver qual é o problema que está acontecendo. Então, ao invés de você estar aí com essa cara fechada, com esta cara amargurada, embrutecido, uma estupidez desnecessária, caia nos pés do Senhor, porque o Espírito Santo, ele está pronto para ser um bálsamo de Gileade e te alegrar com a alegria eterna, com aquela alegria que jamais cessará. Este é o Evangelho da cruz que eu trago para você. Esta é a reflexão para hoje. Não seja um cristão embrutecido pelas circunstâncias que você atravessa, mas seja um cristão que está solícito a carregar pessoas feridas no amor fraternal. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam na tua vida, no seio da tua família, desde agora e para sempre. Eu sou o pastor Franco, ore por nós e nós continuaremos orando pela tua vida. Compartilhe, dê o seu like. E até a próxima live, em o nome de Jesus. Amém.